Amém? Então, bom dia a todos, graça e paz. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos ao Teu Espírito Santo, que tem nos guiado nesses dias, que tem nos conduzido, nos ensinado a toda a verdade. Nós queremos Te pedir uma vez mais que o Senhor venha trazer entendimento, que o Senhor venha revelar a nós, Pai, a Tua palavra, os mistérios, os segredos, Pai, que existem na Sua palavra, e nós queremos realmente que ela seja a nossa bússola, que ela venha nortear, Deus, todos os nossos caminhos, as nossas ações, atitudes, comportamentos, e nós queremos de fato, Deus, permanecer no Senhor, fundamentados e firmados em Ti, Deus, que o Senhor venha nos abençoar, Deus, como igreja, como ministério, Deus, em cada célula, em cada líder, e que o Senhor continue aperfeiçoando a Sua obra, Deus, em nós, no nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém? Queridos, só deixa eu passar com vocês rapidinho, né, o que nós falamos semana passada. Semana passada nós começamos a estudar um pouquinho sobre a obra do Espírito Santo em nós, a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Então nós fizemos aí uma introdução, né, falando um pouco, né, de que o Espírito Santo, ele é a manifestação da Trindade. É através do Espírito Santo que a gente tem um relacionamento mais profundo com a Trindade, com Deus. Sem o Espírito Santo, Deus não seria pessoal a nós. Deus não seria um Deus íntimo. Deus não seria um Deus que iria falar com você no seu quarto de oração, no seu TSD, no seu secreto. Você não ia sentir Deus, você não ia ter experiência com Deus se não fosse o Espírito Santo, né? E aí nós falamos sobre o ministério dele. E o ministério do Espírito Santo, conforme está lá em João 16:14, quando a gente fala de ministério, a gente está falando de como se fosse um resumo, né, daquilo que ele veio fazer. E ele veio glorificar o Filho, ele veio glorificar a Jesus pelo cumprimento da obra de Jesus, pela realização da obra de Jesus, que foi reconciliar o homem novamente com Deus. Então é o Espírito Santo quem continua glorificando, continua fazendo a obra de Jesus, continua exaltando Jesus em nossas vidas. Amém? Em outras palavras, assim, para você entender, o Espírito Santo é que não deixa a peteca cair, é o Espírito Santo que não deixa a obra parar, é o Espírito Santo que não deixa o cristianismo morrer. Então ele está glorificando a Jesus, dando continuidade, aquecendo os nossos corações, nos empoderando, nos fortalecendo, nos dando poder para que a obra de Jesus possa continuar. Então é nesse sentido que ele glorifica a Jesus. Aí falamos um pouco da natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, amém? Diga assim, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus, né? E a gente trouxe alguns versículos, né, que comprova isso. Embora, como eu disse, nós não temos assim na teologia, né, uma linha sistemática, né, um estudo sistemático acerca do Espírito Santo, né? A gente tem isso muito claro sobre Deus, sobre Jesus, sobre perdão, sobre salvação, sobre vários assuntos, né, dentro da temática da fé cristã. Porém, o Espírito Santo, a gente precisa realmente assim, de muito tempo, né, e graças a Deus, os nossos pais na fé, eles se dedicaram muito a isso, e com o tempo a gente conseguiu também construir assim, um entendimento, uma linha, né, que pudesse assim, dar a nós informações fundamentais sobre o Espírito Santo. Mas a gente conclui que o Espírito Santo de fato é Deus, pelos inúmeros versículos, inúmeros textos que a Bíblia nos apresenta sobre isso, né? E aí nós falamos um pouquinho sobre o batismo do Espírito Santo, né? O que é o batismo, né? E eu falei que esse assunto, batismo do Espírito Santo, ele para algumas pessoas assim é um tabu, né? Para algumas pessoas
realmente é um desafio muito grande entender isso, né? E nós falamos um pouquinho, explicamos um pouquinho o conceito da própria palavra batismo, que é imergir, afundar, e nós também trouxemos assim uma explicação do que significa o batismo, né? O batismo significa uma purificação. Quando você é lavado em águas, você é purificado. Então, quando você é imergido, você também é purificado. E tem tudo a ver com a obra do Espírito Santo, né? Porque através do fogo, do batismo com fogo, e o fogo também é uma linguagem bíblica que nos diz sobre purificação. Então nós falamos um pouco sobre isso, né? E nós falamos que o batismo do Espírito Santo é quem nos empodera. O batismo do Espírito Santo, a principal marca, a principal característica, digamos, a principal evidência é realmente trazer empoderamento para mim, para você, como igreja, como filhos de Deus, como obreiros, como ministros, líderes de célula, pastor, enfim. Ele traz poder para mim e para a sua vida. Amém? Então nós falamos isso semana passada, né? Nós demos início aí à obra do Espírito Santo, e hoje nós queremos avançar um pouquinho, queridos, também na obra do Espírito Santo, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre dons espirituais. E aí no final a gente vai ter um momento aqui de oração, a gente vai orar e a gente vai interceder para o batismo do Espírito Santo. Se você ainda não teve essa experiência, né, de ser cheio completamente pelo Espírito Santo, de ser afundado nele, né, de ser realmente assim, totalmente envolvido por esse poder, não essa energia, né, não é essa energia que muitas vezes as pessoas acham que é o Espírito Santo, mas é o poder de Deus mesmo, né? Hoje você vai ter a oportunidade de abrir o seu coração e buscar isso também na sua vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dons, então. Abra comigo em Romanos capítulo 12. Eu quero ler assim, de início, né, os dois textos que nós temos na palavra, que fala sobre dons espirituais. Então a gente vai ler um texto aqui em Romanos capítulo 12 e também em 1 Coríntios capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Eu gostaria que, se você puder, abrir a sua Bíblia. Se você não está com a sua Bíblia, lê com alguém que está do seu lado. É muito importante acompanhar na Bíblia, né? Para depois não falar assim, esse pastor está falando bobagem, esse pastor está falando asneira. Então vamos acompanhar na Bíblia aí realmente o que ela está nos dizendo. Eu quero ler com você a partir do versículo 3, Romanos 12, a partir do versículo 3. Amém? Então eu passo a ler. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção de fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. E o que contribui, com liberalidade. E o que preside, ou seja, administra, governe, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Agora vamos lá em 1 Coríntios, está na frente aí, o próximo livro. Também no capítulo 12, o mesmo apóstolo Paulo, ele dá também aos irmãos de Corinto, né, as mesmas instruções, só que aqui ele vai um pouquinho mais a fundo, né? 1 Coríntios, está aí na frente, próximo livro, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 1. A partir do versículo 1.
É interessante que como ele começa esse capítulo, né? Ele começa assim, ó: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que você entende com isso? Você entende que alguma coisa não estava bem lá, né? Alguma coisa não estava acontecendo da maneira correta. Havia algum tipo de confusão, havia algum tipo de comportamento que não era o adequado para a igreja. Por isso que ele começa escrevendo dessa forma: irmãos, acerca dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. O que é ser ignorante a respeito de um assunto? É não conhecer o assunto. E não conhecer o assunto e fazer coisas como se conhecesse o assunto, né? Então você está agindo de forma ignorante. Então ele está dizendo: olha, vocês estão fazendo coisas aí que não é isso, que não é exatamente o que vocês devem fazer. Então não sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Aí ele vai continuar: sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus, ou maldição a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então o Espírito Santo é aquele que habita em nós, o Espírito Santo é aquele que mora em nós a partir do momento que você recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito Santo é aquele que foi dado aos discípulos quando Jesus soprou sobre ele. O Espírito Santo habita em mim e em você, mas o Espírito Santo também é aquele que se manifesta, como fez em Atos 2, como fez em Cesareia, como fez em Efésio. Então o Espírito Santo não é só aquele, não, a obra do Espírito Santo não é simplesmente ou apenas morar em mim e em você. Essa é a grande discussão, né? Não, mas pastor, esse negócio de batismo no Espírito Santo não existe, porque o Espírito Santo já passa a morar em mim. Exatamente, já passa a morar em você na medida que você aceitou a Cristo. Mas além de morar, o Espírito Santo é também aquele que se manifesta. Ele se manifesta, ele age em você, mas ele também se manifesta, ele te empodera, ele te batiza. Então o Espírito Santo, os dois entendimentos estão certos. Nós recebemos o Espírito Santo quando aceitamos a Cristo, e ele passa a morar em mim e em você, mas o Espírito Santo ele continua também a sua obra, ele continua se manifestando. Amém? Versículo 8: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outros, operações de milagres, e a outro, profecias, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedades de línguas. Pastor, existem línguas estranhas? Bom, a não ser que o apóstolo Paulo estava louco aqui, existe variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Pastor, mas essa variedade de línguas são idiomas de outras nações. Então o apóstolo Paulo errou quando colocou interpretá-la. Ele deveria colocar outra palavra, não interpretá-la. Ele deveria colocar traduzi-las. Porque outros idiomas a gente tem que traduzir e não interpretar. Interpretar fala de mistério. Interpretar algo que não está codificado no entendimento humano. E isso está de acordo com aquilo que ele fala no capítulo 14, que quem fala, Deus fala mistérios, o homem não entende, mas Deus entende. Você está entendendo, queridos? É só a gente fazer as conexões entre os versículos. Se é interpretar, significa que não tem codificação na linguagem de homem. Se era de fato outros idiomas, repito, eu acredito mesmo que lá em Atos 2 eram outros idiomas, por aquilo que a literalidade do texto nos apresenta. Mas o apóstolo Paulo, em capítulo 14, 1 Coríntios, vai falar de uma linguagem que não é humana, de uma linguagem que o homem não compreende. E aqui ele está dizendo, para essa linguagem existe a interpretação
da variedade de línguas. Então, se é para interpretar, significa que não é para traduzir apenas. Se fosse uma linguagem humana, se fosse outros idiomas, a gente traduziria e não interpretaria, mediante o dom do Espírito Santo. E, na verdade, aí nem seria um dom. Por quê? Basta você estudar. Já pensou? O Espírito Santo dá, então, vamos partir desse entendimento, que dom de línguas na Bíblia é outros idiomas. Então o Espírito Santo enche o Haroldo e ele começa a falar alemão. O Espírito Santo deu o dom e ele está falando alemão. Isso pode acontecer? Claro, óbvio, o Espírito Santo é Deus, ele é poderoso. Ele pode instantaneamente ensinar o Haroldo a falar alemão. Aí eu começo a falar assim, poxa vida, o Haroldo agora fala alemão na igreja, precisa de alguém para poder interpretar o alemão do Haroldo. Então eu começo a orar pedindo a interpretação. Deus pode me dar a interpretação do alemão? Claro, mas aí também eu vou falar alemão. Para mim interpretar o alemão, eu tenho que falar o alemão. Agora, por que não é um dom? Porque existem outras maneiras para a gente conseguir traduzir. Como? Estudando. Então eu estudo 2 anos alemão, ou 6 anos, porque diz que o alemão é a língua dos anjos também, né, pela dificuldade de falar, interpretar e traduzir. Mas não é um dom, porque eu posso simplesmente estudar. Eu posso simplesmente entrar num curso de línguas, e aí eu estudo, e eu começo a interpretar o Haroldo, o meu irmão aqui, e ele vai pregar em alemão para nós, e eu aqui embaixo vou traduzir o que o Haroldo está pregando. Então é só uma questão assim de coerência, é só uma questão de lógica até. Nós estamos no versículo 11, né? Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Então vamos lá, queridos, vamos entender um pouquinho, é claro, amados. Nós estamos trazendo assim assuntos importantes, porém não com muita profundidade, né? Porque a gente gastaria horas aqui discutindo essas coisas. Pode falar, meu querido. Sim. Esse versículo de Coríntios, existem 2 explicações, né? Ou o apóstolo Paulo estava trazendo uma hipérbole. O que é isso? Ele estava trazendo um exagero de linguagem. Então ele está falando assim, olha, ainda que... Ele não está falando que exista língua dos anjos, né? Então talvez ele estava tratando de uma hipérbole para realmente colocar o amor, o dom supremo, no lugar de destaque. Então ele está falando assim, olha, ainda que existisse língua dos anjos, ainda que eu falasse... Então a gente entende assim, talvez ele está tratando de uma hipérbole, uma figura exagerada de linguagem, para justamente dar o dom supremo do amor, um destaque que ele mereça. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Então esse é o primeiro entendimento. Tem pessoas que então entendem assim. Então o apóstolo Paulo aqui, ele não está dizendo que tem língua de anjos. Ele está simplesmente dando um exagero de linguagem, para realmente a gente entender como que é importante o dom supremo, o dom de amor. Agora, não está claro. Pode ser que exista língua de anjos, né? Pode ser que realmente o Espírito Santo dê uma linguagem que seja a linguagem dos anjos. Mas é uma coisa, como eu falei, a doutrina do Espírito Santo na Bíblia, ela não tem uma sistemática clara e lógica. A gente precisa, com muito entendimento e ajuda do Espírito Santo, para a gente entender algumas coisas. Eu fico com a hipérbole. Eu fico com esse entendimento que o Paulo ele está dando um exagero de linguagem para justamente destacar o dom supremo, que é o dom do amor, né? Agora, que existe as línguas estranhas, né? A variedade de línguas, né? Vamos colocar aqui. Lembra que eu falei no primeiro dia que nós não íamos falar de particularidades, a gente ia falar tudo como sendo dom de línguas, né? Então, tudo como dom de línguas. Se Deus vai dar outros idiomas, dom de línguas. Se Deus vai dar a linguagem dos anjos, se é que existe, né? Dom de línguas. Se Deus vai dar variedade de línguas ou línguas estranhas, línguas que não é do entendimento, da codificação humana, dom de línguas. Então nós concordamos que nós trataríamos assim, por quê? Simplificar para não complicar. Amém? Então é mais ou menos isso. Vamos lá.
Vamos continuar então falando aí um pouquinho sobre a obra do Espírito Santo em nós, os dons espirituais. Primeiro, eu quero que você entenda uma questão, queridos. Experiências versus experiencialismo, né? Lá em Atos capítulo 11, o Pedro, depois de voltar de Cesareia era uma cidade de gentios, e ele vai na casa de um homem chamado Cornélio. Depois você lê na tua casa, tá? Capítulo 10. E aí, na casa de Cornélio, que era gentio, você sabe que os judeus, eles não podiam nem comer com gentios, né? Os judeus, eles tinham na sua tradição que eles eram puros, e eles não podiam comer com pessoas estranhas, né? Com gentios, pessoas que não eram judeus. E o Pedro, ele entra na casa de gentios, e ele come com gentios, e ele prega aos gentios, e aqueles gentios são cheios do Espírito Santo, são batizados com o Espírito Santo e passam a falar em línguas estranhas ou em novas línguas. E aí o Pedro, ele volta então para Jope, e aí ele precisa dar explicação para os irmãos judeus, para os outros discípulos que lá estavam. E eles perguntam assim: Pedro, você foi lá e comeu com gentios, cara? Você sabe que a gente não pode fazer isso, nós somos judeus, nós somos o povo escolhido, a gente não pode se associar aos gentios. E o que foi que o Pedro usou para justificar a ida dele a Cesareia, para justificar o fato dele ter comido, se assentado com os gentios? O que ele usou para justificar? A sua experiência. E aí ele vai contar então, lá no capítulo 11, versículo 4, ele vai falar assim: olha, eu estava orando lá no terraço, e eu tive uma visão, eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Eu vi um lençol, eu vi um monte de animais imundos, e ele dizia, né, o anjo que estava ali, a pessoa que estava ali, dizia: mata e come, come. Então ele teve uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo, e a partir dessa experiência, ele passou por cima de tudo. Ele passou por cima da lei, ele passou por cima da tradução dos judeus, e foi a Cesareia pregar aos gentios. O que isso quer dizer, amados? Quer dizer que a experiência é válida. A experiência na vida cristã é válida. Imagina se não tivesse as experiências. Imagina se você não tivesse as suas experiências com o Espírito Santo, você não estaria aqui. Então, desde Adão, a gente vai ver homens tendo experiências com Deus. Jacó, a gente prega aqui sempre no encontro com Deus. Jacó teve a sua experiência com Deus em Betel. Jacó teve a sua experiência com Deus em Peniel. Todos nós vivemos experiências com o Espírito Santo. Então a palavra, ela é importante. A palavra, ela está acima de tudo. Mas através da palavra, a gente começa a ter experiências com o Espírito Santo. Então a experiência, ela é muito importante, e ela não deve ser, querido, assim, tirada de nós. Algumas confissões de fé, alguns entendimentos de alguns pastores, de algumas igrejas, assim, que a experiência, ela tem que ser deixada de lado, e o que vale é a palavra de Deus. Sim, só que tira a experiência da palavra de Deus para ver o que vira. Vira o quê? Vira apenas a letra. E aí lá em 2 Coríntios 3,16, eu coloquei um versículo, né, que vocês conhecem, né? Que diz que ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a experiência com o Espírito Santo é quem vai vivificando a palavra de Deus no seu coração. A experiência, ela é muito válida. Agora, temos que tomar cuidado com os exageros. Temos que tomar cuidado com o experiencialismo. Então tem pessoas que vivem no experiencialismo, e torna isso para ela uma regra de fé e prática. A nossa regra de fé e de prática é a palavra de Deus. Toda a experiência que você tem no Espírito Santo precisa condizer com a palavra de Deus. Então tem pessoas assim, queridos, que não meditam na palavra, que não estudam, que não procuram crescer em entendimento, em sabedoria, e dá ênfase maior à sua experiência, e até tem as suas experiências, só que a sua experiência virou experiencialismo, e aí elas vivem a partir somente das suas experiências, e aí se torna um problema. É por isso que surgem as heresias, é por isso que surgem aí coisas absurdas acontecendo nas igrejas, por conta de uma ênfase maior do experiencialismo. Entenderam? Então, nós somos uma igreja que nós acreditamos sim na experiência humana com Deus, na experiência do homem com o Espírito Santo de Deus,
mas nós somos uma igreja que tomamos muito cuidado com o experiencialismo. Nós não queremos que pessoas tenham suas experiências fora daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Até aí tudo bem? 2, a ação do Espírito Santo versus a emoção humana. Eu já falei um pouquinho sobre isso na aula passada, eu gostaria de falar um pouquinho também hoje. Vamos ler aí, é muito claro perceber a ação do Espírito Santo em nós, quando ele nos enche e nos batiza com fogo e poder. Quando isso acontece, somos empoderados, vivemos uma vida de mudanças, de transformação genuína, de testemunho vivo e impactante. Agora, não é apenas uma emoção humana, não há resultados acho que faltou alguma coisa aí, testemunho vivo e impactante. Agora, quando é apenas uma emoção humana, não há resultados aparentes. Porém, o ponto crítico nessa discussão é que não há como receber em nós a ação do Espírito Santo sem ficarmos isentos da emoção, sem ficarmos isentos de emoção. Deus nos alerta sobre uma adoração mórbida, sem emoção, sem coração, sem sentimento profundo e genuíno. Isaías 29, 13 a 14 diz assim: visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras sem atitudes, e me busca somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens, o que me resta é continuar a apavorar este povo com as obras maravilhosas e feitos assombrosos, a fim de que o conhecimento dos seus sábios pereça e a inteligência dos seus pensadores se desvaneça. Deus está fazendo uma crítica, àqueles que o buscam somente assim, queridos, de palavras. Aqueles que deixaram a emoção, aqueles que não estão colocando mais o seu coração, mais o seu sentimento na busca a esse Deus. Deus, ele quer que você o busque de todo o coração, e buscar de todo o coração implica você chorar, implica você se emocionar, implica você se envolver de corpo, alma, espírito, de mente, de tudo, se entregar de forma completa, total e até exagerada a Deus. Lembra que o Senhor Jesus disse para aquela mulher lá no poço, está lá em João capítulo 4, versículo 23, ele fala assim: chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Me adorarão de acordo com aquilo que a verdade, a palavra de Deus é verdade, nos ensina, mas também me adorará em espírito, me adorará muito além disso. Não, Deus não quer uma adoração simplesmente, queridos, de boca, simplesmente de palavras. E esse texto de Isaías, Jesus está realmente assim, trazendo uma exortação muito clara. E ele está dizendo para nós: vocês precisam me buscar de todo o coração. Então, o sentimento, a emoção, queridos, amados, é evidente. É evidente, como eu falei semana passada, a gente não é uma questão assim, tão fácil de compreender, Eu até usei a questão do jogo de futebol, Quando você está no jogo de futebol, assistindo o seu time, você se emociona, e você grita, e você pula, e não sei o quê. Quanto mais o Espírito Santo, quando ele nos empodera, quando ele toca você no seu íntimo. E tem pessoas que vai ter vários comportamentos diferentes uma das outras. Eu quero destacar aqui o Tiaguinho, vou usar o Tiaguinho como exemplo. O Tiaguinho, todo culto praticamente, ele sente Deus aqui, o Espírito Santo toca ele. E ele tem a sua experiência com o Espírito Santo, ele é muito sensível, ele é muito aberto. Agora, você viu o Tiaguinho, um dia sequer, um culto sequer atrapalhando o culto? Você viu o Tiaguinho atrapalhando o culto? Então ele tem ali na hora do louvor, principalmente, ele tem o seu momento com Deus, e ele sente Deus, e ele se enche de Deus, do Espírito Santo, o Espírito Santo toca nele, e ele tem a forma de se expressar. Eu acho muito lindo isso, cada um tem a sua forma de se expressar, de envolver a sua emoção naquilo que o Espírito Santo está fazendo dentro de si, mas o Tiaguinho, ele nunca atrapalhou o culto. E quando a gente fala assim, amém, queridos, agora vamos meditar na palavra, o Tiaguinho se recompõe, ele vai ali, lava o rosto, vem todo choroso, pega uma aguinha, senta aqui e vai ouvir a palavra. Então isso daí, queridos, é tremendo.
Então cada um de nós podemos sim ter a nossa experiência com Deus, nos cultos, nas reuniões, nas vigílias, em todos os lugares. Agora a gente precisa entender que a emoção ela é nossa, então nós conseguimos sim controlar essa emoção. E a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele vai agindo em nós, ele vai tocando, a gente vai tendo a nossa experiência com ele, mas em todo momento nós estamos lúcidos. Em todo momento nós estamos seguros e controlando nossas propriedades intelectuais, as nossas faculdades motoras, a gente está no controle o tempo todo. O Espírito Santo toca em nós, o Espírito Santo, ele nos enche, o Espírito Santo nos empodera, mas o Espírito Santo, queridos, ele não possui ninguém. Veja só, uma coisa interessante. Quem aqui acredita que o Espírito Santo, ele entra à força em uma pessoa? Tem alguém que acredita nisso? Ninguém, né? O que a gente fala? Que o Espírito Santo é gentil, que o Espírito Santo, ele bate a porta, não é assim? Que você tem que abrir o seu coração para ele entrar, não é assim que a gente entende? O Espírito Santo é muito delicado, ele é muito gentil, né? Ele pede para entrar, ele não vai invadindo, ele não vai arrombando a porta de ninguém, né? Não é assim? Agora, por que quando ele entra, ele domina você por completo e você perde o controle? Faz sentido? Não faz, queridos. Claro que não faz. Então, quando ele entra, as suas emoções você consegue ainda controlar. Você está ali, querido, chapado mesmo, o fogo está caindo, o fogo está descendo, mas o Espírito Santo ainda é aquele mesmo Espírito gentil, é aquele mesmo Espírito delicado. Não significa que você domina o Espírito Santo, não significa que você tem controle sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo também, queridos, ele não é uma entidade que entra em você e te pega e te faz você fazer coisas estranhas, esquisitas, e inclusive atrapalhar, de repente, uma reunião de oração, um culto. O Espírito Santo não age dessa forma. O Espírito Santo, não é esse o entendimento que nós temos do Espírito Santo. Nós queremos dar muita liberdade para o Espírito Santo agir, mas volto a dizer novamente a experiência do Tiaguinho. Todo culto, você pode perceber, todo culto o Tiago tem a sua experiência com o Espírito Santo. E como que é lindo isso, como é gostoso. Mas nunca o Tiaguinho atrapalhou o culto. Amém? Porque o que ele está vivendo é genuíno. Alguém queria fazer alguma pergunta? Então vamos lá. Dons espirituais. Depois numa outra oportunidade, a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão, né? Da gente controlar nossas emoções. Controlamos as emoções, controlamos quem somos, mas não controlamos o Espírito Santo. Mas essa é a diferença, esse equilíbrio que precisa ficar muito claro. Dons espirituais. Agora sim, a gente quer falar um pouquinho, né, sobre os dons espirituais. Então Paulo começa um dos assuntos mais delicados da nova aliança, dizendo que não quer que os irmãos sejam ignorantes sobre isso. De fato, os dons espirituais ainda não é completamente compreendidos por muitos. Primeiramente, vejamos alguns princípios. Então eu elenquei alguns princípios muito importantes sobre os dons espirituais. O primeiro deles, olha só que interessante isso, ó. Os dons espirituais são constituídos e distribuídos por Deus através do Espírito Santo para o serviço da igreja, para o serviço do corpo de Cristo. Para que serve os dons espirituais, pastor? Servem exclusivamente para o serviço do corpo de Cristo. Vejamos, dom não é uma espécie de prêmio ou qualificação espiritual. Buscar o dom espiritual sem compreender que ele é um serviço ao corpo de Cristo é um erro lamentável. Infelizmente, algumas pessoas buscam um dom espiritual porque acham que assim serão, de fato, mais espirituais que os demais. Olha só. É por isso que os dons mais cobiçados são dom de línguas, dom de cura e dom de profecia, não é? Quando fala-se de dons espirituais na igreja, o que vem na sua mente? Dom de língua, dom de cura e dom de profecia. Por quê? Porque isso nos acusa numa certa forma, né? Por quê? Porque a gente, no fundo, muitas pessoas estão interessadas nessa questão do destaque, do status que o dom traz. Então, meu Deus do céu, se eu tiver o dom de profecia aqui nessa igreja, eu vou subir de nível, né? Então muitas pessoas veem o dom espiritual como se fosse um prêmio, como se fosse algo assim para ela, um fim em si mesmo, né? Mas não, é para serviço do corpo de Cristo. Veja só o capítulo 14 e o versículo 12 de 1 Coríntios.
Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, é certo você desejar os dons espirituais. E aliás, além de desejar os dons espirituais, você tem que progredir nessa busca. Você tem que buscar os dons espirituais, mesmo eles sendo distribuídos conforme a vontade do Espírito Santo. Mas busque os dons espirituais, o apóstolo Paulo está dizendo. Deseje isso, progrida em buscar os dons espirituais. Agora ele vai dizer assim, ó, ele vai dizer que é para a edificação da igreja. Você deve fazer isso com um propósito no coração. Senhor, eu quero ser usado através do dom que o Senhor vai me dar, através do dom que o Senhor vai distribuir a mim, para que a tua igreja, para que a minha célula, para que os meus discípulos, para que as pessoas que estão sob os meus cuidados possam ser edificados. Está entendendo isso daí, meu querido? Amém? Então dom é para serviço, e dom não é para você ser visto. Pegou? Então o dom é para o serviço. Então não é uma qualificação espiritual, não vai te fazer mais espiritual, mais santo, mais bonitinho do que os demais irmãos. Amém? Busque sim, o apóstolo Paulo vai dizer, busque todos os dons, busque. Se Deus está colocando um desejo no seu coração, né? Eu já conversei com várias pessoas aqui na igreja, assim, pastor, eu estou tendo uma impressão que Deus quer me usar no dom de cura. Amém, busque o dom de cura. Pastor, eu estou tendo uma impressão que Deus quer me usar em dons de profecia. Busque, deseje isso e progrida em buscar o dom de profecia. Agora, sabendo que tudo isso é para o serviço do corpo de Cristo. Agora, olha só que interessante, eu fiz questão de ler lá em Romanos capítulo 12, eu fiz questão, não sei se você percebeu que eu avancei um pouco nos versículos, né? Nós lemos sobre os dons espirituais, depois a gente começou a falar sobre o amor. Você se lembra disso? A gente falou um pouco sobre amor lá em Romanos 12. E em 1 Coríntios capítulo 13, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Também sobre o amor. Ele vai começar assim, capítulo 13, 1 Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tivesse amor, serei como o bronze que sou e como um símbolo que retine. Ele vai falar sobre o dom supremo. Você compreendeu que tanto em Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo trata dos dons espirituais, e também em 1 Coríntios capítulo 12, que ele também vai tratar sobre os dons espirituais, ele conclui falando sobre o quê? Sobre o amor. Tanto no capítulo de Romanos, quanto no capítulo de 1 Coríntios. Então ele fala assim, mesmo que você tenha todos esses dons, mesmo que você seja cheio de dons, quer dizer para você, se não tiver amor, se você não buscar o dom supremo que é o amor, pode jogar tudo isso, pode se desfazer de tudo isso, porque não vai valer para nada. Então o dom supremo é o dom do amor, amém? 3, aí sim, queridos, os dons espirituais e ministeriais, aqui que muitas pessoas têm confusão. O que é dom espiritual e o que é ministério, que também é comparado como dom, né? Vejamos, outro assunto que sempre gera confusão é a diferença entre dons espirituais e os ministérios dados por Jesus. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo fala dos 5 ministérios. Ele vai falar sobre apóstolos. Vamos ler lá, queridos, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 11. Vamos ler para você entender certinho do que nós estamos falando. Vamos ler apenas o versículo 11, tá? Está falando que Jesus, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém? Então esse aí é o texto que diz que Jesus concedeu uns para apóstolos, enfim, os 5 ministérios. Vamos continuar aqui no estudo. Estes ministérios, conseguiu identificar aí? Estamos no 3, tá? Dons espirituais e ministérios. Estes ministérios, que podemos também dizer que são dons, são dados
pelo próprio Jesus e são específicos. Eles também são para a edificação do corpo de Cristo. Estes 5 ministérios são de governo, de liderança e de autoridade sobre a igreja de Cristo. Já os dons espirituais representam as atribuições sacerdotais, que agora pertencem a todos os santos e são distribuídos para que eles interajam, edificando uns aos outros em amor. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos os santos recebem do Espírito Santo os dons espirituais para fluir e comunicá-los uns aos outros para a edificação mútua. Então há uma diferença entre ministério, o ministério, os 5 ministérios que é dado por Jesus, eles são para governo, eles são para liderança, eles são para exercer autoridade sobre a igreja. Imagina, queridos, não existe organização humana sem uma liderança, não existe organização humana na face da terra que subsista sem ter um governo, sem ter uma liderança. Então, pensando nisso, Jesus Cristo, ele estabeleceu esses 5 ministérios para que haja governança na sua igreja, para que haja liderança na sua igreja, para que haja autoridade sobre a sua igreja. Estão entendendo? Então, isso são 5 ministérios dados por Jesus. Agora, os dons espirituais, eles não são para governo, eles não são para liderança, eles não são para autoridade. Então, se você receber, por exemplo, o dom de cura, não entenda que isso agora faz com que você tenha governo sobre a igreja, faz com que você tenha autoridade, que você se tornou um líder sobre a igreja, uma autoridade sobre a igreja. Isso não faz de você. Por quê? Porque para isso existem os 5 ministérios que é dado por Jesus. Para quem então serve, pastor, os dons espirituais? Serve para você exercer o seu sacerdócio. Os dons espirituais é dados a todos os santos. Todo mundo, cada um de vocês podem receber os dons espirituais. E esses dons espirituais é para sacerdócio, ou seja, para que você comunique ao seu irmão, para que você flua na vida do seu irmão e para que vocês edifiquem uns aos outros. Lá no catolicismo, entendia assim, que tanto o governo quanto o sacerdócio estava simplesmente exclusivo ao clérigo, né? Aqueles que governavam, aqueles que eram autoridades sobre a igreja. Então, não tinha essa distribuições de dons ao corpo, não tinha a distribuição de dons aos leigos, né? Falando da visão, da perspectiva católica, tá, queridos? Nós não entendemos assim, nós não trazemos isso para nós, não existe clérigos e leigos, todo mundo aqui é sacerdote de Cristo, amém? Todo mundo exerce sacerdócio, mas lá na visão católica, na concepção católica, somente o clérigo, né, somente o Papa, os bispos, somente aqueles que tinham autoridade, exercia também o sacerdócio. Agora, na visão que a Bíblia nos traz, e a visão que está aqui em 2 Pedro, o sacerdócio, ele é exercido por todos. Por isso que o Espírito Santo distribui dons. Porque cada um de vocês, cada um de nós, a gente vai fluir na vida do outro. A gente vai ministrar na vida do outro. A gente vai edificar uns aos outros em amor, nunca se esquecendo disso, com o dom que o Senhor nos deu, com o dom que o Senhor nos concedeu. Estão entendendo? Então, o ministério é para governo, precisa ter governo, uma célula tem que ter o líder, uma célula tem que ter um governo, a igreja tem que ter governo, a igreja tem que ter liderança, tem que ter autoridade, mas existem os dons espirituais que é distribuído a todos os santos, para que todos os santos fluam na vida uns dos outros, edificando uns aos outros. Vocês entenderam isso? Não é difícil de compreender isso, né, amados? Amém? E aí sim, então, nós vamos encerrar falando da lista dos dons espirituais. Aqui, queridos, existe uma pequena, digamos assim, uma pequena divergência de entendimento, né? Alguns acreditam assim que existem apenas 9 dons espirituais, outros já pulam lá para 27, né? Então assim, existem algumas divergências do que é dom. Por exemplo, exercer misericórdia seria um dom espiritual? Alguns entendem que sim,
Outros entendem que não, o fato que o apóstolo Paulo colocou lá em Romanos. Então, o que eu tentei fazer? Eu tentei assim, dar uma resumida e colocar, deu mais do que 9, né, obviamente, mas eu entendi assim, que alguns dons são parecidos, ou são até os mesmos, né? Então eu tentei compilar, e aí nós fizemos uma lista, né? Não estou dizendo aqui que esta minha lista é a lista certa, né? Que só existem esses dons, e enfim, pode ser que tenha alguns aqui que nem é dom do Espírito, né? Mas pelo entendimento de Romanos 12 e 1 Coríntios 12, eu acredito que é o que mais se aproxima. Então os dons aí são, queridos, olha, sabedoria, dom de conhecimento, fé, discernir espíritos. Aí eu coloquei tudo junto, ó, liderança, administração e presídio, porque eu acho que tudo isso está dentro de uma concepção de dom só. Misericórdia e contribuir. Pode ser apenas um dom, mas aí, de repente, quando ele fala assim, que aquele que contribui faça-o com liberalidade, acredito que, de repente, ele está falando mais na questão das ofertas, na questão daqueles que sustentam, né, a obra de Cristo com a sua contribuição. Então, por isso que eu separei, misericórdia e contribuição. Ensinar, dar ânimo e exortar, né? Então, acredito que dar ânimo e exortar, no sentido original da palavra, que diz, não é corrigir, tá? Eu acho que vocês já entenderam isso, né? Exortação é encorajar, é dar ânimo, né? Então exortar vai muito além do que corrigir, né? Corrigir é uma coisa, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus nos corrige a toda justiça, né? Agora, exortar, no sentido original da palavra, na tradução mesmo, é dar ânimo, é encorajar. Embora que às vezes você vai exortar também puxando a orelha, né? Sempre tem esse lado também, né? Antes de você encorajar, você fala assim, rapaz, larga de fazer isso. Agora vamos fazer isso aqui junto. Esse aqui é o caminho certo. Isso que você está fazendo é errado. Agora vamos aqui, vamos junto. Não adianta simplesmente apontar que ele está errado sem trazer o encorajamento, sem trazer a exortação, sem dar ânimo. Então isso também é um dom espiritual, é um dom do Espírito que o Senhor distribui. Que mais? Variedade de línguas, operar milagres, operação de milagres, a interpretação de línguas, e aí eu coloquei a profecia. Por que coloquei a profecia aí? Porque tem um ministério profético. Então eu coloquei a profecia, e aqui pode gerar uma confusão terrível na sua cabeça, eu coloquei a profecia como sendo a interpretação de línguas. Estudos, né? Como eu te disse, amado, voltando sempre, essa questão da pneumatologia, né, que é o estudo, né, do Espírito Santo, é a área da teologia que estuda, né, as obras do Espírito Santo, ela não tem uma teologia sistemática, né, tão clara, tão completa, né, tão robusta como Deus, como Jesus, como salvação, pecado, enfim, como outros assuntos na palavra. Então, existem muitas linhas de compreensão. Só que nos últimos tempos, parece que há assim, uma convergência, né? Parece que alguns estudiosos, alguns escritores e alguns teólogos até, estão realmente entendendo que interpretação de línguas aqui se equipara a profecias. Porque, pelo um aspecto lógico, né? Eu começo a falar em línguas, né? Então eu começo a falar em línguas aqui com vocês. E aí Deus, ele dá o dom de interpretação em línguas para o Haroldo. O Haroldo, ele sobe aqui, pega o microfone e ele começa a interpretar o que eu estou falando. Nesta interpretação que o Haroldo está fazendo, o dom de interpretação de línguas, o que na verdade ele está fazendo com vocês? Ele está profetizando. Ele está interpretando aquilo que eu estou orando em línguas, mas no ouvido de vocês está chegando como uma profecia, porque Deus está falando. Então, a interpretação de línguas para muitos, e eu estou assim bem convicto também, eu estou quase que totalmente inclinado a acreditar que variedade de línguas na Bíblia se equivale, se compara ao mesmo que dom de profecia. E aí isso resolveria um problema, porque lá existe um ministério profético, existe o profeta. Então, o profeta que é dado por Jesus, que é levantado por Jesus, a pastora Solange, por exemplo, acredito que ela é profeta, né? A pastora Mara, esses ministérios proféticos,
não é o mesmo que dom de profecia. Então, o ministério profético, ele já é um ministério dado por Jesus que está dentro daquilo que nós já estudamos aqui sumariamente, né? Sem se aprofundar muito. E aí a gente conseguiria, sim, dar uma organizada um pouquinho mais nessa questão de profecias. O fato é que existe a interpretação de línguas e a profecia, que para muito é a mesma coisa, se equipara à profecia. Amém? Você pode acreditar dessa forma, mas como eu disse, não é uma coisa assim muito clara, não é uma coisa que já está concluída, você também tem a liberdade, de repente, de acreditar de uma outra forma. Dizer que existe a interpretação de língua e que existe o dom de profecia. Aí vai ser com você, como que você vai conseguir, então, separar dom de profecia e ministério profético. Aí é por tua conta e risco, amém? Então, há interpretação diferentes sobre alguns desses dons, se são ou não considerados dom espiritual, porque a prática deles é requerida a todos os santos. Então, como eu te disse, a lista ela pode ser maior ou a lista ela pode ser menor, dependendo, né, de como que as pessoas aí compreendem. Amém? Alguma dúvida em relação a isso? Pode falar, minha querida. Exatamente. Ó, foi o que eu coloquei no finalzinho aí, ó. Vamos ler de novo o finalzinho, ó. Finalzinho, ó. Há interpretação diferente sobre alguns destes dons, se são ou não considerados dom espiritual, porque a prática deles é requerida a todos os santos. Então, justamente, a fé, a misericórdia, o contribuir, né? A gente poderia colocar aí o fato, irmã, é que assim, o apóstolo Paulo colocou lá. Ele elencou, né? Fé, ele colocou ensinar, ele colocou misericórdia, ele colocou contribuir, ele colocou presídio, ele colocou também algumas coisas assim que também faz parte da vida cristã, mas ele coloca como dom. Agora, assim, a fé, ela vem por meio da Todo mundo concorda com isso? Né? Tá lá em Romanos. A fé vem por meio da palavra, correto? Agora, o que o Espírito Santo, qual é uma das obras do Espírito Santo em nós? Nos ensinar a toda verdade. Então você está lendo a palavra, quem que está aqui, como diz lá em Isaías 30, 33 eu acho, quem que está aqui atrás de você sussurrando, este é o caminho, andai por ele. Quem que está traduzindo a palavra de Deus no seu coração? Quem que está ensinando a palavra de Deus para você? Quem que está trazendo entendimento? Quem que está ministrando a palavra de Deus no seu coração? O Espírito. Logo, a fé, ela é dada pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem interpreta a palavra no seu coração, e é essa palavra que gera fé no seu coração. Está entendendo mais ou menos? Então, é por isso que alguns colocam como dom, outros não, por conta desses vai e vem. Amém? E aí eu coloquei eu falei que eu ia trazer, né, algumas questões. A gente sempre vai trabalhar assim, queridos, com perguntas, porque depois as perguntas podem ajudar você melhor a compreender todos esses assuntos. Mas antes disso, você tem uma pergunta que você gostaria de fazer, alguma dúvida que ficou? Pode falar, meu querido. Sim. 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 Exatamente. 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 Sim. 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 Eu vou te responder essa pergunta fazendo uma outra pergunta para você. Você acha que todo mundo, hoje no planeta, né? Não pegar planeta, não, Fátima do Sul. Todo mundo, se você entregasse a Bíblia para ele, falar assim, toma, se vira, a revelação está completa, e é só você ler aqui que você vai entender, você vai aceitar a Cristo, e Deus vai falar com você, e as coisas vão acontecer na sua vida, você vai reconhecer os seus pecados, enfim. Você acha que todo mundo que você fizer isso, entregar a Bíblia, a palavra para ele, todo mundo vai ter a sua experiência com Deus e vai se converter? Não. Não, assim, eu só estou te respondendo fazendo uma pergunta.
Não, isso não acontece. Muitas pessoas, ela vêm a Cristo através de uma experiência. Muitas pessoas, a palavra de Deus se torna verdade para ela através de uma experiência. Então, isso é prova do amor e da misericórdia de Deus. Deus poderia falar assim: poxa vida, eu já dei meu filho. Eu sou o autor da palavra. A Bíblia é a minha palavra. Olha só o trabalho que eu tive, 66 livros, ao longo de muitos séculos. Eu já fiz tudo por essa humanidade. Eu já dei o meu filho, tudo está na Bíblia, tudo está na palavra, agora é eles que se virem. Agora, eles que procurem me encontrar através da palavra. Não estou dizendo que a gente acha Deus fora da palavra, tá? Mas assim, Deus poderia nos entregar sorte. Só que, além disso, Deus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão amoroso, Ele está tão interessado em salvar a humanidade, que Ele ainda age por meios que muitas vezes a mim e a você pareça assim loucura. Então, às vezes, Deus fala com alguém por forma de profecia. Às vezes, a gente olha essas práticas e fala assim: isso daí eu não sei, não acredito muito. Mas, de repente, Deus falou com o coração da pessoa. E aquela pessoa, ela se encontra realmente com Jesus, e ela teve uma experiência, aquela emoção que ela teve, aquele impacto que ela teve naquele momento, por causa da profecia que ela recebeu, ela realmente fala assim: poxa vida, isso me tocou de uma forma tão profunda, tão poderosa, que eu preciso ir para uma igreja, eu preciso procurar a Cristo. Tem pessoas que, por causa da sua formação intelectual, por causa da sua posição na sociedade, por causa do seu status quo, vai simplesmente ler aqui, e o seu intelecto, Deus vai trabalhar na mente dela. Assim: poxa vida, isso aqui está tão óbvio, isso aqui é uma verdade, eu preciso me arrepender. Pai, me arrependo dos meus pecados. E pronto, ela aceitou a Cristo. Tantas as experiências, ambas as experiências de fé foram verdadeiras, mas tudo isso faz parte da multiforme graça de Deus. A Bíblia diz que a graça de Deus, ela é múltipla. Então, por isso que ainda existe profecia. Agora, a revelação da palavra já foi concluída, eu entendo. Isso daí é uma linha reformada, é uma linha de Augusto Nicodemo, é uma linha de Hernandes, eu leio muito eles, eu tenho muitos livros, e são caras que eu sempre estou bebendo na fonte, então eu sei. Agora, a gente tem que comparar, a gente tem que saber o que é revelação total da palavra, já está feita. A gente não precisa escrever mais nenhum livro aqui. A própria palavra diz que aquele que acrescentar um tio da palavra vai ser amaldiçoado por isso. A revelação já está completa, mas a revelação parcial, em cada pessoa, o Espírito Santo ainda opera, o Espírito Santo ainda age. Então a profecia, ela serve também, meu querido, para aumentar a fé no coração das pessoas. Tem pessoas que não vai ter fé simplesmente por ler a Bíblia aqui. Então, às vezes, a experiência com Deus vai começar nesse sentido. E nós não podemos questionar, porque muitos que estão aqui vieram a Cristo através dessa forma. E essas pessoas que estão aqui, que vieram a Cristo através dessa forma, por uma profecia que recebeu, por uma cura que recebeu, por uma experiência de fé que teve com Deus, entregaram seus corações, estão aqui hoje, estão firmes, bem como outras pessoas que vieram simplesmente porque ouviram a palavra, leram a palavra e também receberam. Então a gente não pode desprezar a um e nem os outros. Como Deus está operando na vida das pessoas, aí é particularidade de Deus. Há mistérios na palavra que não nos cabe. Você entendeu? Vocês entenderam? Então a profecia, ela é bíblica, ela está aqui. E existe sim profecia no Novo Testamento. Depois a gente pode conversar particular, eu vou te mostrar quantas profecias e quantas experiências que Paulo, por exemplo, teve, mediante ao Espírito Santo, que ele não chegou e não leu a Bíblia ali, não tinha o Novo Testamento, mas já tinha a Torá, e ele foi realmente assim por aquilo que o Espírito Santo estava revelando. Amém? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Então, olha só, eu coloquei 10... Oi, pode falar. Dom de língua. Isso. Não é um Deus de confusão. Sim. Sim.
Sim. Sim. Sim. Isso. Isso. É legal, irmã. A sua pergunta foi perfeita. Eu acho que a gente vai encerrar com essa pergunta, porque realmente é uma pergunta bem pertinente. O que acontece? O apóstolo Paulo, ele estava combatendo um exagero muito sério na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo estava até conversando com o Neném sobre isso ontem, né? O apóstolo Paulo, ele tinha acabado de chegar de Atenas. E ele estava, no entendimento de alguns, ele estava meio frustrado, né? Porque lá em Atenas ele não teve muito sucesso. E Atenas era o berço ali da filosofia, né? Enfim, né? Então as grandes mentes estavam ali, né? Era o berço realmente da literatura, do pensamento, enfim, né? E ele vai para Atenas para pregar o evangelho. Eu acredito que ele vai com um discurso assim, bem sofisticado. A melhor pregação de Paulo está lá quando ele chega em Atenas, mas o resultado não foi muito. E depois de Atenas ele vai para onde? Ele vai para Corinto. Ele vai para Corinto. E ali ele começa a pregar em Corinto. Então eu acho que ele chega em Corinto com uma certa frustração. E, puxa vida, eu desenvolvi um belo sermão, eu discursei nas praças, eu discursei para os atenienses, eu fui fantástico, mas ninguém se converteu, poucas pessoas se converteram. Então eu acho que ele chega em Corinto. Isso daqui, queridos, é uma tradução, não é uma tradução teológica, né? Alguns intérpretes da Bíblia interpretam assim, né? E eu também interpreto dessa forma. Acho que ele chega meio frustrado em Corinto. Ele fala, sabe uma coisa? Agora em Corinto eu vou fazer diferente. Eu vou deixar um pouco o discurso de lado, eu vou deixar um pouco o ensino do lado, e nós vamos evangelizar aqui, né, com poder e com oração, e essa igreja vai ser poderosa, essa igreja vai ser tremenda. E eu acho assim que o apóstolo Paulo, com a sua comitiva, em Corinto, ele faz um trabalho um pouco diferenciado. Vai muito para monte, realmente dá mais ênfase a essa experiência, né? Tanto é que essa igreja, ela é uma igreja que recebeu todos os dons, né? O apóstolo Paulo vai dizer que era a igreja que tinha todos os dons. Lá na frente ele manda uma carta. Ele manda uma carta que é a carta 1 Corinto. E nessa carta ele tenta corrigir possíveis erros que os coríntios estavam tendo por falta de instrução, por falta de orientação. Então ele fala assim, olha meus irmãos, amém, vocês são muito poderosos, vocês estão fluindo nos dons espirituais, mas olha, quando vocês se reunirem, por favor, não fica todo mundo falando em línguas, não, virando aquela desordem, como você falou, porque ninguém vai entender nada. Né? Ele vai dizer, se o sino não fizer bom sonido, para que serve? Então ele tenta corrigir, irmão, um exagero que existia naquela igreja. Mas um exagero na concepção de alguns intérpretes, que ele mesmo provocou. Porque ele vem meio que decepcionado de Atenas, porque lá ele pregou de forma majestosa, né? E ali em Corinto ele chega meio e fala assim, poxa vida, né? Eu discursei tanto, eu falei tanto e nada aconteceu, então aqui em Corinto a gente meio que vai... Não estou dizendo que ele não pregou, ele pregou muito em Corinto. Mas eu acho assim que ele deu muito mais ênfase à experiência, que é boa, né? Tem que ter experiência, e aquela igreja ela se tornou uma igreja muito espiritual, que acabou se tornando uma igreja muito, que levou tudo pelo lado espiritual, né? Então, havia o culto, já não tinha mais palavra, já não tinha mais ensino, já não tinha mais nada, era só chapação, línguas estranhas para todo lado, aquela coisa. E aí o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, então vamos organizar esse negócio, está uma bagunça mesmo. Então, quando, no máximo 3 pessoas falem e que haja um intérprete. Agora, nós temos que entender o contexto. Ele está falando de uma igreja que estava tendo um problema específico. Além desses, outros problemas muito mais sérios que a igreja estava enfrentando. Como que pode? Uma das igrejas mais poderosas, mais espirituais, também era uma das igrejas mais carnais que existia no Novo Testamento. Tudo por conta dessa falta de instrução. Então, por isso que ele se dedica em 2 cartas a corrigir sérios erros daquela igreja, né? E uma dessas é a questão do dom de línguas. Mas como eu disse aqui semana passada, Paulo ele não estava proibindo falar em línguas. Ele estava combatendo o exagero que existia naquela igreja, que nós não queremos que exista também na nossa, né? Como eu até disse. Já pensou, amados, a gente começar o culto aqui e todo mundo começar a falar em línguas, a gente ficar 2 horas falando em línguas estranhas aqui, vai chegar o visitante, ele vai até sentir um arrepio,
ele vai sentir um calor diferente, uau, que igreja poderosa, né? Mas assim, não vai ter ensino, eles não vão ouvir a palavra de Deus, não vai gerar fé no coração deles. Então assim, não vai... Oi? Tem um momento para tudo. Ela é para nós no sentido para a gente se cuidar. Oi? Para a gente se corrigir, para a gente olhar para a igreja de Corinto e falar assim, poxa vida, eu quero ter também os mesmos dons, nós como igreja aqui queremos viver na mesma intensidade de busca, de poder daquela igreja, mas nós queremos realmente agir com ordem, com decência, a tônica do Paulo, né? E não somente isso, queridos, por exemplo, ele vai falar da ceia, né? Aquele povo, na hora que tomava ceia, cada um pegava o seu próprio alimento e já comia, e se enfadava e deixava os outros sem comer. Então era uma questão assim que a igreja, era problemas de caráter na igreja que o apóstolo Paulo estava tratando. Mas em nenhum momento o apóstolo Paulo estava dizendo assim, pare de falar línguas. Porque se a gente parar de falar, muitas vezes as pessoas têm muito entendimento assim, olha, Paulo falou que só é para falar em línguas quando houver interpretação. Peraí, então se é para falar só quando tem interpretação, a interpretação vem primeiro do que o falar? Se a interpretação vem primeiro do que o falar, a gente tem um problema muito sério, porque nunca vai ter interpretação e nunca vai ter o falar. Então é necessário falar para que haja interpretação. E a interpretação, eu já disse que para mim se equivale à profecia, é o mesmo que profecia. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Sejam moderados, sejam equilibrados. Amém? E outra... Pode falar, Carlinha. No culto público. Isso. Perfeito. Sim. 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 Eu já elogiei muito a Carla, né? A Carla vai comigo todo dia em Jataí, né? Eu sempre elogio a Carla, assim, pela perspicácia que ela está tendo, né? Ela está crescendo muito em entendimento, né? E você vê, ó, ela trouxe algo muito interessante, assim, isso no culto público. Numa oração de vigília, numa oração, algum ambiente assim que é específico para isso, irmão, aí está liberado, amém? Mas assim, no culto público, né, onde tem pessoas que não são crentes ainda. Então, como o irmão mesmo falou, há momentos para tudo. É só a gente olhar, queridos, a palavra... O problema é assim, que a gente lê um capítulo e a gente não volta. Se você tiver o hábito de ler pelo menos assim 3 vezes, lê o capítulo uma vez, volta lá no primeiro versículo, lê de novo, lê novamente. Se você lê umas 3 vezes, você vê como que a compreensão vai ser melhor. Então tem coisas que é questão assim, de compreensão mesmo. Parabéns, Carla, pela... Mais alguém? Então eu deixei essas perguntas, eu não vou ler essas perguntas, tá? Porque a gente não tem mais tempo, eu quero chamar o Dani. E você vai tentar responder essas perguntas aí que eu coloquei, ok? E aí, na próxima aula a gente responde elas. Ô Juliano, tem como você colocar aqui no cantinho para nós? Amados, vamos ficar em pé? Nós queremos ter um tempo de oração para a gente fechar esse momento. Não importa como que você tem... Eu quero que você entenda uma coisa, amados, né? O propósito aqui não é formatar você, colocar você numa casinha, colocar você dentro de um quadrado e dizer assim, olha, a sua experiência com o Espírito Santo tem que ser dessa forma. Se passar disso, nós aqui, Igreja Fonte de Vida, eu como pastor não aceito. Queridos, esse não é o nosso propósito, amém? A experiência, ela é pessoal, né? Você vai ter a sua experiência, enfim. Mas o que a gente está querendo realmente é que você cresça em conhecimento, para que você não viva simplesmente um experiencialismo,